Camaradas do Presídio, camaradas delegados ao 7º Congresso Extraordinário do Partido, camaradas militantes, amigos e simpatizantes do Partido, camarada Maria Eugênia Neto, estimados membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, estimados líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, estimados convidados, povo angolano. Depois do que acabou de dizer a Lembinha, não sei se ainda tenho discurso. Ela já disse tudo. Caros camaradas, o MPLA, maior força política nacional, vencedora das eleições gerais de agosto de 2017, com uma maioria qualificada no Parlamento, realiza hoje o seu 7º Congresso Extraordinário num ambiente de paz e de concórdia nacional, tendo, contudo, grandes desafios por enfrentar e superar. Gostaríamos imenso de ter entre nós a presença do camarada José Eduardo dos Santos, que ao longo de 39 anos conduziu o MPLA nos momentos bons e maus e hoje é o presidente emérito do nosso partido. Muito se falou e especulou sobre a real necessidade da realização deste Congresso, cujo objetivo principal é, sobretudo, o de alargar a composição do Comitê Central, de forma a torná-lo mais consentâneo com a atual conjuntura de moralização da nossa sociedade, de combate à corrupção e à impunidade, de maior abertura democrática, com reais ganhos no que diz respeito à liberdade de imprensa, de pensamento, de expressão e de manifestação. Este processo só pode ter sucesso se a direção do partido for reforçada com camaradas realmente comprometidos com a causa das reformas políticas e econômicas em curso, que visam criar um verdadeiro Estado democrático de direito, baseado no primado da lei, uma sociedade mais justa que dê às angolanas e aos angolanos iguais oportunidades de inserção na sociedade e de sucesso na realização e concretização de seus sonhos. Vencemos as eleições gerais tendo como lema principal a necessidade de melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Palavras muito nobres, bonitas no papel, mas em certa medida difíceis, mas não impossíveis de as tornar realidade. No que diz respeito ao corrigir o que está mal, uma coisa é dizer, é a manifestação de uma intenção. Outra coisa é ter a verticalidade moral, a coragem de o fazer realmente sem ceder a pressões, chantagem ou mesmo ameaças. Os eleitores votaram massivamente no MPLA porque acreditaram que somos realmente capazes de começar a construir uma sociedade diferente, onde os que têm a responsabilidade de fazer respeitar a Constituição e a lei sejam os primeiros a cumpri-la, para que com seu exemplo eduquem toda a sociedade da necessidade do respeito pelo bem público, da necessidade de todos prestarem contas da forma como gerem o erário público
que é propriedade de todos os contribuintes. É de dirigentes com este perfil que não esperam encontrar regalias, facilidades e privilégios, que têm a consciência que ser membro do Comitê Central exige mais trabalho, mais responsabilidade, melhor conduta social, que o partido precisa descobrir e de promover. Ao elegermos hoje os 134 camaradas, provenientes das listas de precedência do Congresso Ordinário, da JMPLA, da OMO, das Conferências Provinciais Extraordinárias e da Direção Central do Partido, o MPLA fez o seu melhor no sentido de alcançar, ou pelo menos nos aproximarmos ao máximo, do objetivo traçado quando decidimos realizar o Congresso Extraordinário com este propósito. Realçamos o facto de termos alcançado os 42% para o gênero e 61% para os jovens com idades até os 45 anos. Congratulamos-nos ainda com o facto de 125 dos 134 candidatos terem formação superior, o que ficou acima das nossas próprias expectativas. Caros camaradas, foi no cumprimento das orientações e diretrizes do partido que o Executivo, desde muito cedo, se preocupou em tomar medidas de combate à corrupção, de combate aos monopólios e à concentração da riqueza nas mãos de poucos, medidas a favor da sã concorrência entre as empresas, de facilitação do visto de turista e da criação do visto especial do investidor estrangeiro. Abrimos o país ao mundo e, como resultado disso, temos hoje acesso mais fácil à emissão dos eurobonds, aos financiamentos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em condições vantajosas, e que, ao mesmo tempo, passam a imagem de credibilidade da nossa política macroeconômica, das nossas instituições financeiras, do nosso Banco Central, enfim, do nosso país. Como resultado disso, o país começa a ter uma outra perspectiva no que ao investimento privado diz respeito. As conferências internacionais do turismo e do petróleo e gás, recentemente realizadas no país, são bem o indicador do interesse que a economia angolana vem despertando junto dos investidores internacionais. Com o fim do conflito armado, que destruiu grande parte das principais infraestruturas, o país teve necessidade de se endividar bastante para realizar investimento público em estradas e pontes, portos, aeroportos, caminhos de ferro, centrais hidro e termoelétricas e respectivas linhas de transmissão, centrais de captação e tratamento de água e outras necessárias ao desenvolvimento econômico e social. Realizou-se um grande esforço de reconstrução nacional, que obrigou o país a recorrer ao endividamento externo, situado hoje nos 63% da dívida pública, que por sua vez representa hoje 84% do produto interno bruto nacional. A dívida pública e particularmente a dívida externa atingiram estes níveis tão altos comparado ao que realmente se investiu nas infraestruturas, porque ela serviu também para financiar o enriquecimento ilícito de uma elite restrita, muito bem selecionada, na base do parentesco, do amiguismo e do compadrio, que constituíram conglomerados empresariais com esses dinheiros públicos. Com esta situação de injustiça que precisamos corrigir, por cada dólar que despendemos para realizar o serviço da dívida, o Estado está também a pagar o investimento dito privado na banca, na telefonia móvel, nos mídia, nos diamantes, na joalharia, nas grandes superfícies comerciais, na indústria de materiais de construção e outros que uns poucos fizeram
com dinheiros públicos. Não é aceitável e não podemos nos conformar com o facto de se ter chegado ao ponto de colocar empresas públicas com destaque para a Sonangol e a Sodiam a financiar também alguns desses negócios privados como se de instituições de crédito se tratassem. Se conseguirmos inverter esta situação, batalha ainda não ganha, então estes e outros recursos, com estes e outros recursos, vamos combater melhor a pobreza, retirar cada vez mais cidadãos do limiar da pobreza e edificar uma verdadeira classe média com um nível de vida aceitável. Caros camaradas, para fazer os investimentos públicos em infraestruturas e atender o setor social como a educação, a saúde, a habitação social, a cultura, o desporto e outros, o Estado conta sobretudo com uma fonte privilegiada de receitas, os impostos, pagos regra geral pelas empresas e pelos cidadãos, vulgo contribuintes fiscais. Para não penalizar muito o contribuinte, ao longo dos anos foram sendo experimentados e aplicados um conjunto de diferentes impostos, mas foi sempre preocupação dos governos, não apenas do angolano, encontrar e aplicar um imposto que seja o mais justo, quer para o contribuinte como para o Estado, que arrecada para utilizá-lo para o bem público, no fundo, no interesse do próprio contribuinte. Hoje, no mundo, é opinião quase unânime que o mais justo de todos os impostos é o imposto sobre o valor acrescentado, ou simplesmente IVA, adotado pela quase totalidade dos países de economia de mercado e que Angola se prepara para introduzir em breve, tão logo tem o mínimo de condições de o fazer. Como tudo na vida, o desconhecido inspira sempre dois sentimentos possíveis: curiosidade ou receio. A incidência do IVA será de apenas 14% e não haverá acumulação do IVA com o imposto do consumo, que hoje ronda os 30%. A eventual subida de preços culpabilizando o IVA não tem razão e fundamento para acontecer, porque se acontecer, será apenas por mera especulação de comerciantes de má fé, com relação aos quais as instituições de defesa do consumidor devem ficar atentas. Por ser uma novidade na nossa economia, a introdução do IVA será um processo a implementar de forma gradual e faseada, se tivermos em conta que o seu sucesso depende muito da capacidade que as empresas terão a partir de agora na organização da sua contabilidade. Uma janela de oportunidade se abre para os estabelecimentos de ensino de contabilidade e a profissão do contabilista passa assim a ser mais valorizada na nossa sociedade. Se por um lado não existem dúvidas quanto à pertinência da aplicação deste imposto, por outro, deve a equipe econômica do Executivo avaliar o melhor momento para o seu arranque, de preferência ainda este ano, tendo em conta um conjunto de fatores. Caros camaradas, delegados, estimados convidados, realizamos este congresso extraordinário sob o lema MPLA e os novos desafios. O maior desafio é, sem sombra de dúvidas, o do aumento da produção interna, o da diversificação da nossa economia, tornando-a cada vez menos dependente das receitas da exportação do crudo.
Trabalhamos para o aumento significativo da produção nacional de bens e de serviços, com vista a alcançar a autossuficiência em bens de consumo de primeira necessidade, reduzindo a importação e aumentando a exportação e, com isso, a arrecadação de divisas. Para o êxito deste programa ambicioso e desafiante, a que chamamos de PRODESI, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, contamos sobretudo com o empresariado privado nacional e com os investidores privados estrangeiros para desenvolverem projetos em praticamente todos os ramos da nossa economia, com destaque para a agropecuária, as pescas, o turismo, os transportes, as diferentes indústrias extrativas e de transformação, as energias renováveis e outras. Com isso, estaremos não só a garantir o aumento da oferta de bens de consumo interno, como também os de exportação, como os cereais, a carne, o peixe e o marisco, a fruta, as rochas ornamentais, o diamante, o ouro e outros materiais, como também a garantir o emprego duradouro para os angolanos, para os jovens em particular. Continuaremos a trabalhar de forma permanente com as associações empresariais angolanas para, em conjunto, encontrarmos as melhores políticas que o Executivo deve tomar, que contribuam para o fortalecimento e crescimento do empresariado nacional e garantam o fomento da produção interna e do emprego. Caros camaradas, o conflito armado que se abateu sobre o país ao longo de algumas décadas, embora tenha definitivamente terminado já há 17 anos, constitui a principal causa do massivo êxodo rural das populações para os grandes centros urbanos, sobretudo do litoral, mas não só. É verdade que a excessiva concentração do poder central na tomada das decisões administrativas, até das mais elementares, a partir da capital, Luanda, contribuíram também de forma negativa para o abandono a que o interior do nosso país está hoje, em certa medida, votado. Constitui, por isso, um grande desafio para a nação, para além da implementação do poder autárquico, quando haver legislação que o suporte, o resgate da vida dos municípios, de forma a estancar o êxodo crescente das populações, através da criação de melhores condições sociais, oferta de emprego, saúde, educação, mobilidade, água e energia, entre outros atrativos. Com este propósito, o Executivo lançará ainda este mês o chamado PIM, Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, cujos contornos mais detalhados serão conhecidos na devida altura. Caros camaradas, este Congresso, embora extraordinário, passará para a história como aquele que melhor cumpriu com a responsabilidade de garantir pelo menos 40% do género nos órgãos de direção do partido, tendo o mesmo ultrapassado. Aquele que mais rejuvenesceu a sua direção, aquele que, em termos de escolaridade, elegeu para o Comitê Central mais membros com formação superior.
Este mesmo Congresso é ainda o que definiu a necessidade imperativa do fomento da produção interna e das exportações, o fomento do emprego, o resgate da vida dos municípios e a ambição de conquistar a esmagadora maioria das câmaras municipais no quadro das eleições autárquicas, como os novos desafios do MPLA deste meio termo de mandato que nos resta até as eleições gerais. É caso para se dizer que este Congresso Extraordinário se constitui numa boa base para a garantia do sucesso do próximo Congresso Ordinário de 2021, sobretudo com a força que a OMA acaba de nos oferecer na estátua da gigante Rainha Ginga. Não pode haver melhor garantia de que o sucesso está assegurado. Com estas palavras, declaro aberto o 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Muito obrigado.